Que grande alegria podermos, mais uma vez, começar um cerco de Jericó. Eu vou brevemente comentar o Evangelho de hoje e depois queria fazer, já na homilia, a primeira pregação do cerco. O Evangelho é muito interessante porque conta uma parábola. Jesus conta uma parábola para os seus discípulos sobre um homem rico que tinha um administrador, um oikonomos, se diz em grego, um econômo, um mordomo, como tinha nas fazendas antigamente. Uma grande propriedade e havia alguém que fazia, digamos, as transações comerciais. Ele percebeu que o administrador estava esbanjando, que ele administrava mal, que a sua propriedade ia à bancarrota. Então resolveu mandá-lo embora. E o homem, então, resolveu chamar os devedores do seu patrão para renegociar as dívidas. Um devia 100 barris, ele disse, escreve aí 50. O outro, 100 medidas de trigo, escreve aí 80. Porque antigamente não havia sistema eletrônico de cobrança. Então a pessoa tinha que escrever. Antigamente nos empórios, nos mercadinhos, tinha a cadernetinha do pessoal que comprava fiado, né? É isso daí, mais ou menos isso. Só que não tinha caderneta naquele tempo, era um recibo, né? Só que o que acontece é que o homem, o administrador, ele cobrava propina, né? Isso acontecia só naquele tempo, hoje em dia não acontece mais, uma coisa que inédita, né? E aí ele, então, renegociou e falou, olha, tira a propina que fica só o valor da dívida e assim os devedores ficaram agradecidos a ele, o receberiam depois. E o senhor também ficava com a fama de ser uma pessoa boa, generosa, etc. Ele meio que ganhava dos dois lados, né? E, ao mesmo tempo, ele se entregava denunciando o esquema. A primeira delação premiada da história está aqui no Evangelho, né? Bem representada. É claro que Jesus critica essa atitude. É uma atitude desonesta, corrupta. Mas ele nos ensina que as pessoas do mundo elas são muito espertas para conseguirem lucrar. Enquanto que os filhos da luz, para as coisas de Deus, são extremamente desatentos. E aí toda a lição seguinte da parábola é, olha, vocês precisam fazer amigos na eternidade, vocês precisam usar o que vocês têm para poder ajudar os demais e assim, pavimentarem o caminho de vocês para o céu. Vocês precisam entender que a vida tem que estar organizada a partir de outros parâmetros. Ou seja, vocês precisam pensar da maneira correta. Para que assim vocês sejam mais espertos que os filhos das trevas, ou seja, vocês realmente organizem a vida mentalmente do jeito correto. A palavra que ele utiliza quando ele diz os filhos da luz são mais espertos que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, é uma palavra grega, a palavra phronesis, que significa prudência, sabedoria. Mas uma sabedoria que está na forma de pensar. E é exatamente com essa ideia que eu queria começar esses dias.
esses dias de oração, esses dias de reflexão sobre a palavra de Deus. Porque tudo começa nos nossos pensamentos. Tudo começa na nossa forma de pensar. E a nossa luta, ela acontece no âmbito dos nossos pensamentos. E a grande arma que o inimigo utiliza contra nós é o medo. Porque o medo nos paralisa. E se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós tenhamos medo. São João diz na sua primeira epístola que o perfeito amor lança fora o medo. E, portanto, nós precisamos aprender a nos expor de tal modo ao Senhor, expor a nossa mente, expor os nossos pensamentos ao Senhor, de tal maneira que nós possamos desterrar de dentro de nós todo medo. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós aprendemos a nos concentrar sobre o Senhor e não sobre os nossos medos. A expressão que aparece mais vezes na Bíblia é não temas. Por quê? Porque Deus quer que nós nos concentremos sobre Ele. Então nós temos que aprender a tomar os nossos pensamentos, a tomar a nossa mente e concentrá-la sobre Ele, para assim nos desfazermos dos nossos medos. Eu tenho que me perguntar, sobre o que eu penso? Eu penso no Senhor ou eu penso nos meus medos? O que é que sequestra os meus pensamentos? O que é que faz com que os meus pensamentos estejam, digamos assim, concentrados? Deus, o seu poder, a sua graça, ou as minhas ansiedades, o meu medo, e assim por diante. São Paulo diz a Timóteo: Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de parresia, de desassombro, um espírito de coragem. Foi esse o espírito que Ele colocou em nós. Então nós precisamos aprender a agir a despeito dos nossos medos. Vejam que esse é um padrão de todo ataque espiritual. Quando Deus coloca um plano no seu coração, o inimigo vem e coloca o medo para te paralisar. Deus te dá uma inspiração, o inimigo vem com dúvida para te amedrontar. E você começa a pensar, será que é isso? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não tem nenhuma profecia que não seja acompanhada de ataques condicionais. E se acontecer isso? E se acontecer o contrário? E se não der certo? Por quê? Porque a arma que o inimigo tem para paralisar a obra de Deus em nós é justamente essa. Por isso que nós precisamos aprender que orar é a primeira coisa que o cristão faz quando ele sente medo, quando ele tem insegurança, quando ele se sente ansioso, quando ele está agitado. O que ele precisa fazer? Ele precisa correr para o Senhor. A nossa resposta não está no ser humano. Se você colocar a sua esperança no homem, você sempre será frustrado. Se você colocar a sua esperança em circunstâncias humanas, você sempre será decepcionado. Por isso que nós precisamos aprender a resolver os nossos dramas com Deus. Surgiu medo, vai rezar. Surgiu ansiedade, vai buscar a oração. Porque é ali que você vai aprender a ser tratado
pelo Deus que pode todas as coisas. Você não pode. Aí você me diz, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Você acha que Deus não sabe disso? Ele sabe. O problema não é esse. O problema é que você não sabe muitas coisas, que só o Senhor te pode ensinar, quando você for para aquele lugar secreto, estar com Ele e escutá-lo. Veja, em Lucas capítulo 5, o evangelista nos descreve um dos primeiros milagres de Jesus lá em São Lucas, no seu evangelho, que é a pesca milagrosa. É muito interessante esse milagre porque os apóstolos estão, depois de uma noite inteira de tentativas, lavando as redes e dobrando-as para guardá-las. E aí vem Jesus e diz, leva o barco para o alto mar e lança as redes. Você quer um pedido mais inconveniente do que esse? Depois de uma noite inteira de frustração, eles terem que recomeçar, já estão lavando as redes. Imagine o cansaço. Imagine a indisposição. Imagine o quanto eles já não estão mais a fim de fazer nada. Pois é. No início desse cerco de Jericó, Deus está dizendo para você, não desista, chegou a hora de lançar as redes. Você pode estar cansado, você pode estar abatido, você pode achar que não tem mais jeito, você pode estar se sentindo completamente derrotado, você pode se ver cercado, completamente sem perspectiva. Não é hora de desistir, Deus manda recomeçar. Você precisa pegar as redes, levá-las de novo. Você precisa vencer os seus pensamentos de cansaço, o seu medo de que não dê certo, as suas dúvidas, as suas inseguranças, as suas incertezas, e tem que voltar para o meio do mar, porque o milagre de Deus sempre acontece depois que todas as tentativas humanas fracassaram. É aí que Ele manifesta o seu poder. Como Ele disse a São Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Portanto, não importa se nós estamos cansados, nós não podemos dar ouvidos a esses pensamentos de desânimo, de desistência, de desencorajamento. Nós precisamos focar a nossa atenção em Deus e dizer, a minha sabedoria não está baseada em nada que o homem pode fazer. Ela está baseada unicamente naquilo que o Senhor fez por mim no alto da cruz. É crendo naquilo que o Senhor fez por mim, no poder do seu sangue, na sua graça, que eu volto para a minha posição. Eu queria ler, nessa primeira noite, um capítulo do segundo livro de Crônicas, que nos descreve a vitória do rei Josafá sobre os moabitas e os amonitas. E a partir desse relato, eu queria sublinhar 4 atitudes fundamentais que nós devemos ter para entender que existe um jeito certo de lutar. Os filhos da luz têm uma prudência própria. Ela não é a prudência da carne. Ela não nasce do engenho humano. Ela nasce da revelação do Espírito Santo. Diz o texto, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à batalha contra Josafá. Ele estava sendo perseguido pelos moabitas, pelos amonitas e pelos meunitas. Quem são os itas que estão te perseguindo? Talvez você não tenha um moabita, mas você tenha uma depressãozita. Você tem uma doencita, você tem uma invejosita, você tem uma endemoniadazita te perseguindo.
Você tem uma situação que está aí à sua volta, te enchendo de apreensão, te paralisando. O texto continua. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, mas foi buscar a Yahvé. Ele teve medo, porque o medo é humano. Nós teremos medo muitas vezes. Quantas vezes a truculência do mal vai se agigantar diante de nós? Nós somos a igreja de Deus. O livro do Apocalipse diz que a igreja é como uma mulher pronta para dar à luz, e diante dela vem um dragão gigantesco, 7 cabeças, 10 chifres, com a cauda, ele é capaz de arrastar 1/3 de estrelas do céu, imenso. Quem é uma simples mulher diante de um dragão tão grande? É a igreja de Deus. Então, muitas vezes nós seremos acometidos pelo medo. Entenda, você é humano. Você não é um super-homem. Você não é uma estátua. Você não é um robô. Você também vai sentir angústia, aflição, desespero, ansiedade, medo. Isso faz parte da vida. Tristeza. Todo ser humano sente isso. E nós não devemos nos culpar por sermos seres humanos. Mas a atitude que nós devemos tomar diante daquilo que nós sentimos é uma só. Josafá foi buscar Yahvé. Foi buscar ao Senhor. Ele corre para Deus. Corra para Deus. Corra para Deus. O texto diz que ele foi buscar a Yahvé e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou, todo o reino de Judá, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eles jejuaram para buscar o Senhor. Buscar ao Senhor para quê? Buscar ao Senhor para ouvir ao Senhor. Ouvir. Entenda uma coisa. Quando a coisa fica ruim, quando a coisa fica pesada, quando o clima fica insuportável, quando tudo parece impossível, não é hora de você agir. É hora de você ouvir. Pare o que você estiver fazendo e vai escutar a Deus. Nós temos que escutar ao Senhor. É verdade que muitas vezes nós, no meio dos nossos ataques, das nossas lutas, nós ficamos desorientados. E é muito difícil escutar a Deus. Note que ele convocou um jejum. O que é o jejum? O jejum significa: eu não vou perder tempo com comida, eu não vou perder tempo com distrações, eu não quero fazer nada além de escutar ao Senhor. Desligue-se dos homens e ligue-se em Deus. Desconecte-se das coisas terrenas e conecte-se nas coisas celestes. Você está debaixo de uma confusão, de uma tempestade. Você está dentro de um furacão. Não é hora de agir atropeladamente, precipitadamente. Entenda, sempre virão pensamentos obsessivos para te constringirem a agir. Não ceda, enquanto você não tiver uma palavra dada pela boca do Senhor. A palavra viva de Deus. Porque quando nós estamos debaixo de uma tensão muito grande, tudo é difícil. Uma notícia ruim, alguém que te dá um panorama não esperado, uma situação que te deixa aflito. Meu querido, você não consegue nem dormir direito. Você dorme aquele sono o tempo todo interrompido,
entupido, acorda no meio da noite com sentimentos de apreensão. Você diz: o que eu vou fazer agora? Enquanto Deus não falar com você, você vai continuar desse jeito. É só Deus que pode tirar do nosso coração o peso e a apreensão que chegam por meio de situações desafiadoras. Escute a Deus e fale com Ele. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de Yahvé, diante do pátio novo, e disse: Ah, Yahvé, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A primeira parte da oração de Josafá é uma memória daquilo que Deus fez por Israel. E é uma revelação de quem Deus é. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vamos rezar, muitas vezes, chegando para o Senhor com uma lista de murmurações. Nós chegamos gemendo, reclamando: Deus, olha o que está acontecendo, Senhor, veja isso, aquilo outro, ajuda, socorro, me acode, etc, etc, etc. Nós não entendemos que a pedra fundamental da oração é a fé. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é quem Deus é. A minha oração não começa com uma lamúria, começa com a confissão de um Deus que é todo-poderoso. Você está se sentindo oprimido? Então chegue para Deus dizendo: Senhor, eu te louvo, porque tu és o Deus que me livra de todo laço. E sei que nenhum tipo de ameaça chegará à minha casa, e toda flecha não pode me alcançar. Eu te bendigo porque tu és um Deus fiel a todas as gerações, e nunca houve um servo teu que não foi socorrido. Quando você lembra quem é Deus, você coloca no foco da tua oração o poder que Ele tem. Você diz: Senhor, isso tudo parece tão grande, mas tu és maior do que tudo isso. Eu te glorifico porque o teu poder é manifesto, insuperável. Ninguém pode resistir à tua força. E basta uma palavra sair da tua boca, tudo se desfaz. Quando nós colocamos Deus no nosso foco, a nossa oração se alinha com o caráter dele. E é aí que nós começamos a jorrar fé no nosso espírito. A fé começa a produzir em nós firmeza. A fé começa a produzir em nós resolução. Josafá diz na sequência: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ou seja, eu só falo do problema quando eu falei de quem é Deus. Eu só apresento o meu problema quando eu entendi quem é o meu Deus. É claro que nós temos que falar dos nossos problemas para Ele, mas nós temos que falar dos nossos problemas sabendo quem Ele é.
A oração sempre se baseia na firmeza do caráter de Deus, na estabilidade das suas promessas, na segurança da sua palavra. Então, Josafá apresenta ao Senhor, depois de apresentar o problema, algo muito importante. Ele diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a maravilhosa confissão de Josafá. Em primeiro lugar, em nós não há força. Em nós não há força. Nós muitas vezes precisamos perder todas as nossas forças para perceber que nós não temos força. Então é que nós vamos orar e dizer: Deus, eu não tenho mais força, agora o Senhor vem e faz. Nós não entendemos como é a lógica da graça. Exatamente o que disse Jesus a São Paulo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta. Você não precisa ser forte, você já tem um Deus forte. Você não precisa achar que você é forte, você precisa crer num Deus que é todo-poderoso. Se tem uma coisa esgotante nessa vida, é tentar ser Deus. Você vai se cansar, você vai se estressar, você vai se angustiar, porque você fica tentando resolver o que você não pode resolver. Você fica se preocupando com o que você não pode fazer. Você fica gastando suas forças e se frustrando, dizendo: por que eu não posso fazer nada? Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho possibilidade de fazer nada, eu me sinto impotente. Não é que você se sente impotente, você é impotente. Mas você tem um Deus que é onipotente. E se você tem um Deus que é onipotente, você pode se dar ao luxo de ser impotente. O nome disso é fé. Vejam, Jesus disse na Santa Ceia, segundo São João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. É difícil a gente entender isso, porque nós somos ativistas, nós somos engajados, nós queremos fazer. E exatamente por causa disso, nós sempre temos planos B, nós sempre temos as nossas tangenciais, nós sempre queremos fazer tudo do nosso jeito. E a pior coisa é ser assim. Porque um homem que quer fazer a coisa do seu jeito, além de se esgotar até a exaustão, ele sempre será fracassado, ou pior, se não for fracassado, ele vai agir fora dos propósitos de Deus. E isso é horrível. Fé no Novo Testamento, a palavra fé, a palavra pistis, ela indica, é como se você pegasse um prego e colocasse numa parede. É a atitude ela vem de pit, que é exatamente isso, é lançar-se, né? É como você prega um prego na parede, você lança o prego dentro da parede, você lançou, ele fica. Isso que é fé. Você se jogou e fica. Você foi pregado e fica. Por exemplo, não tem como você pregar um prego, por exemplo, na água. Você vai pegar um prego na água, ele cai. Ou num material que não tem resistência. Você prega, ele pega na espuma, ele vai cair. Então a fé é o quê?
Essa atitude de quem se lança em algo que é seguro. Você se apoia. É mais ou menos aquilo que a gente faz quando a gente joga o corpo numa poltrona. Você joga o corpo na poltrona e você se apoia na poltrona. Fé é quando você aprende a fazer isso com Deus. Você se joga e se apoia nele. Quando a Escritura diz que rocha firme é o nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão salvos, ele está falando algo disso. Algo que só a fé pode fazer. Ou seja, nós temos que apoiar-nos em Deus. O problema é que a nossa carne não aceita isso. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos soberbos, nós somos ativistas. Então, não saber o que fazer é algo constrangedor. E você quer saber o que o diabo fala muitas vezes na mente de um cristão que está sob ataque? Ele fala o seguinte: o que você vai fazer agora? E agora? Você vai fazer o quê? Aí ele usa pessoas. Você está no meio de um perrengue, perplexo, não sabe o que vai fazer. Ao invés de você dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não tenho força. Senhor, meus olhos estão postos em Ti. A oração de Josafá. Você vai e faz. Você vai e age na louca. Você vai e segue o teu impulso. Uma das coisas que oferece mais brecha para a atuação do inimigo é a impulsividade. Ele gosta de pessoas impulsivas. Por quê? Pessoas impulsivas não pensam, não refletem. Elas seguem o primeiro impulso. Um cristão não pode ser assim. O cristão tem que ser alguém que ele aprende a colocar a sua esperança em Deus. É o que diz São Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 9. A nossa ciência é limitada, o nosso entendimento é fragmentado, é parcial. Deus me livre de seguir os meus pensamentos. Deus me livre de seguir as minhas ideias. Não. Eu quero entender o que Ele quer. Eu quero andar debaixo de direção. É o que diz São Paulo aos Romanos. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aprenda a ser vulnerável nas mãos do Senhor. Aprenda que você não precisa resolver todas as coisas. Aprenda que você não tem solução para tudo. Aprenda que você não tem capacidade. E aceite isso e transforme isso numa ferramenta de fé. Aprenda a se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não consigo, eu desisto. Inclusive, eu não quero. O Senhor, faça. Age, porque eu não posso mais, eu não tenho mais forças. Eu me rendo, eu já não tenho mais perspectiva de agir assim, de fazer nada aqui. Eu desisto, inclusive. Vai e faz. Só me mostra o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que colaborar? Na sequência, o texto diz: todo Judá estava em pé diante de Yahvé, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o país de Judá, aquela multidão, em pé, diante do templo. Que atitude é essa? Atitude de esperar. Eu não me movo até que a palavra não me diga para onde eu tenho que me mover. Quando Israel estava no acampamento, saindo do Egito para a terra prometida, a coisa funcionava assim: a nuvem levantava, eles iam; a nuvem parava, eles ficavam. Eu não me movo até que o Senhor me diga para onde eu tenho que me mover. Eu não me mexo enquanto Deus não determinar aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar no Senhor. O profeta Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está esperando, mas não está esperando em vão. Deus está te fortalecendo.
Você diz, meu Deus, esse é um tempo de espera. Não, não. É um tempo de espera e fortalecimento. Senhor, mas o Senhor prometeu e não acontece. Calma, Deus está te construindo para o dia que acontecer. Se você espera no Senhor, se você aprende a esperar no Senhor, e como é difícil esperar no Senhor. É difícil, exige fé. Exige você dizer, Deus, eu não me movo. A minha carne está gritando. Os meus pensamentos estão surtados dentro da minha cabeça. Eu tenho 350 vozes gritando dentro de mim. Faz, age, faz, vai. Não seja besta, não seja trouxa. Você está perdendo tempo. Você está aí paralisado. Enquanto isso, o inimigo está lá fora fazendo. Você não está fazendo nada. E o inimigo está ganhando território. Ele está te desesperando. Ele está te deixando angustiado, ansioso, agitado, aflito. E você tem que pegar a sua alma, a sua mente, e fazer o que diz o Salmo 130. Fiz calar e sossegar a minha alma, e ela está em paz dentro de mim. Enquanto o Senhor não falar, eu não me movo. Enquanto você espera, Deus te fortalece. Existem alguns exercícios físicos que são exercícios assim, né? Você fica parado. Tem o pessoal que faz RPG, que faz pilates, que faz funcional. Né? Você tem que ficar em cima daquela bolinha ali, né? Que inferno, parece que você vai cair ali de cima, né? Você fica em cima daquela bolinha ali e você fica lá. Fala assim, o que está acontecendo comigo parado? E quando você está parado, a sua articulação está sendo fortalecida. Fala lá com o seu personal, ele vai te ensinar isso daí. Se você é de Jesus, o teu personal é o Espírito Santo, já te ensinou isso há muito tempo. Você está parado e as suas articulações estão sendo fortalecidas. Você está parado e você está ganhando equilíbrio. As coisas estão se ajustando dentro de você. Versículo 14. Então veio o Espírito de Yahvé no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor Yahvé, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, é de Deus. Quando você espera, você deixa Deus ser Deus. Então você entende que esse problema não é teu, você é um problema de Deus. Esta batalha não é tua, esta batalha é de Deus. Esta peleja não é uma peleja tua, é uma peleja do Senhor. Quando ele se apresenta como Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Tsevaot, o que ele está dizendo? O meu nome é o daquele que gosta de batalha, eu gosto de lutar, eu gosto de combater. Eu sei que você não pode, eu sei que você é fraco. Então entenda, essa batalha não é tua, é minha. Quando você espera Deus falar, sabe o que acontece? Deus fala. E sabe o que Deus fala? Deus fala assim, deixa comigo, a batalha é minha. Sou eu que luto. Sou eu que faço. Sou eu que assumo o protagonismo. Sou eu que venho e que aconteço. Então, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que lutar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que Yahvé vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque Yahvé é convosco. Veja, Deus manda eles assumirem a posição.
E qual é a posição que Deus manda eles assumirem? Ficai parados. Você veja que coisa impressionante, né? No meio de uma guerra, o Senhor dos Exércitos diz assim: fique parado. Fique parado. Esta atitude, ficar parado, ela biblicamente é densa. Por quê? Ela significa muitas coisas. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortificações, e nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Mas, em Efésios capítulo 6, São Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos que estão nas regiões celestes, estão nos ares. Portanto, diz ele, ficai firmes no Senhor e na força do seu soberano poder. Permanecer em pé é permanecer em Jesus. É permanecer na fé, é permanecer numa atitude de dependência total de Deus, é permanecer na oração. É permanecer em adoração. Ficar parado não é simplesmente não fazer nada. Ficar parado significa permanecer firme no Senhor e na força do seu soberano poder, em união com Jesus. Note que a atitude seguinte, qual é? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante Yahvé e o adoraram. E o adoraram. Ou seja, você tem que adorar. Você tem que se prostrar. Adorar não é simplesmente você se ajoelhar, você colocar o rosto por terra, você cair no chão. Não, não. Adorar significa, Senhor, eu reconheço que Tu és Deus sobre essa situação. Adorar é dizer, Senhor, eu confesso a Tua grandeza no meio de tudo isso, a Tua glória, a Tua majestade. Eu adoro o Teu poder manifestado em toda essa circunstância. Nada tira os meus olhos de sobre Ti. Adorar significa focar toda a atenção nele. Adorar significa concentrar todo o espírito nele, em quem ele é, na sua glória, na sua majestade, na sua força, na sua santidade. Por isso que nós precisamos tanto adorar. Esse que é o nosso problema. O problema bate a porta, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente murmura. Deus não quer murmuradores, Deus quer adoradores. Troque a murmuração pela adoração. Vá para a presença do Senhor, entenda que quando você adora, quando você foca os seus olhos nele, você diz, Deus, aqui está tudo ruim. Eu estou sentindo todas as coisas estranhas, mas tudo está no teu controle. O Senhor é Deus e o Senhor é soberano. O Senhor não permitirá que eu fique envergonhado. Tu estabeleces o teu trono sobre toda a terra. Tu tens o controle. O profeta Isaías, no capítulo 5, olha para a terra e diz, isso aqui está uma desgraça. Os homens chamam o mal de bem, o bem de mal. Isso aqui está uma baderna, uma confusão. Ninguém sabe o que vai dar. Mas no capítulo 6 ele diz, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Eu vi os serafins com as suas asas cobrindo as suas faces, os seus pés e voando por todos os lados. E o que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Eu tomei uma decisão nos próximos 15 dias. Eu só quero adorar a Deus. Eu quero encher os céus do Brasil com adoração. Não quero ficar prestando atenção em baderna nenhuma, eu só quero adorar. Eu quero dizer, Tu és Deus sobre todas essas circunstâncias.
Não é o homem que define nada, é a tua mão que define tudo. Tu és Deus. Eu não quero me distrair com outras coisas, eu não quero me encher de angústia, eu não quero ficar agitado, eu não quero me entregar ao medo. Eu sou um adorador, eu quero adorar. Em seguida, diz, versículo 20, antes do 19, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coroítas, para louvarem a Yahvé, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Isso aqui é lindo, porque a adoração é diferente do louvor. Na adoração, eu digo quem Deus é. Mas no louvor eu digo o que Deus faz. Eu narro as obras de Deus. Eu descrevo as obras de Deus. O que é louvar? Louvar é elogiar. É dizer aquilo que Ele faz. E aqui ele diz, eles louvavam em voz alta. Sabe, porque às vezes o teu pensamento está tão perturbado. É tanta ideia fixa. É tanta pressão psicológica que vem sobre você, que se você não abrir a boca e começar a louvar e começar a cantar, você não consegue parar de pensar naquilo com que você está impressionado. Eu tenho um protocolo. Quando eu acordo, a coisa está pesada, eu já coloco logo o louvor na caixa, já começo a cantar, eu pareço doido. E vou cantando, e vou louvando, e vou louvando. Eu não quero nem pensar nas coisas que acontecem. Por quê? Porque se eu parar para pensar, eu vou decair do meu nível de fé. Eu vou me desesperar. Então, me desculpe a vizinhança, eu vou louvar. Eu vou abrir a minha boca. Eu vou começar a dizer o que Deus faz. Eu não quero me impressionar com nada. Eu quero me impressionar só com Deus. Só com aquilo que o Senhor pode realizar. Eu tenho que louvar. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Técoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede em Yahvé vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Veja que coisa gloriosa. Eu preciso voltar à palavra. Crede no Senhor, crede nos seus profetas. Eu tenho que voltar constantemente à palavra, porque o meu pensamento vai escapar e vai começar a olhar para as circunstâncias e vai se apavorar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar de circunstância. A minha nova circunstância é a palavra de Deus. Então eu tenho que alimentar a minha mente com a palavra, edificá-la com a palavra. E assim, o que vai acontecer? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para Yahvé, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças a Yahvé, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs Yahvé emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, quando você louva, o inimigo cai ao chão. Quando você louva, as correntes se abrem. É o que aconteceu com Paulo e Silas dentro da prisão. Quando você louva o Senhor, de repente, você vence sem lutar. Foi o Senhor que venceu por você. Há um método na luta. E por que nós não conseguimos lutar e vencer? Porque nós estamos fazendo com as nossas forças. Mas o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Deus pode mais com a nossa fraqueza do que com a nossa força. Esse é o modo dele trabalhar. Meu querido, estamos entrando em dias de luta. Mas a luta não é nossa. A batalha pertence ao Senhor. E por isso são dias de vitória. Dizem que Deus quer tratar o nosso caráter.
Você não está aqui porque você tem que vencer. Deus é que vai vencer tudo isso. Você está aqui para ser tratado pela palavra e para que esses medos sejam desinstalados da tua alma e, no lugar, seja instalado o caráter de um adorador que abre a sua boca e permite Deus de agir e de fazer tudo aquilo que Ele quiser. Que nós possamos ser profundamente edificados. E então, nós sairemos desses dias com o perfil de adoradores vencedores, definitivamente esculpido, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos do Espírito Santo, pela força da palavra.